Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história bíblica bem interessante que acontece num lugar chamado Fonte de Harode. A nossa conversa aqui é baseada num artigo super completo do site teológico.clube. E a grande questão é, por que essa fonte, uma fonte de água, como é que ela ganhou tanto significado? A ideia é a gente investigar essa narrativa e entender aquele teste maluco para escolher os soldados do Gideão, sabe? E, claro, falar do mistério sobre onde essa fonte fica de verdade. Parece curioso, né? Como um lugar de beber água vira palco para uma decisão tão crucial. Então, vamos lá, para começar, qual era a situação que levou o Gideão e o pessoal dele até essa fonte? Olha, o cenário que está lá no livro de Juízes, e o artigo detalha bem, era de pura aflição para Israel. Tinha passado a época da Débora, uma líder forte, e aí o povo estava sofrendo de novo. Dessa vez era uma opressão pesada dos midianitas e dos aliados deles. Eles chegavam, saqueando tudo, sabe? Levavam as colheitas, o gado. O pessoal estava empobrecido, com medo, tendo que se esconder em caverna. Uma situação bem, desesperadora mesmo. Nossa, imagino. E é aí que Deus chama o Gideão, certo? Exato. O povo clama e Deus escolhe Gideão, filho de Joás, lá da tribo de Manassés. Ele é chamado para ser juiz, que naquele tempo não era bem um juiz de tribunal, Era mais um líder, levantado por Deus para libertar o povo numa crise. A missão dele era clara: tirar Israel das mãos dos midianitas. E, pelo jeito, a ameaça era gigantesca, né? O artigo fala de um exército enorme, né? Gigantesca e bem na porta deles. Aconteceu ali por volta de 1150 a.C., mais ou menos. Os midianitas, os amalequitas, outros povos do leste, montaram um acampamento imenso ali no Vale de Jezreel, perto do Monte Moré. Eram uma multidão, prontos para mais destruição. Aí o Gideão consegue chamar as tribos do norte, Azer, Zebulon, Naftali, e junta, pasme, 32 mil homens. 32 mil, uau! Bom, parece um bom número para começar, para enfrentar um exército grande. Só que aí a história dá uma virada total, justamente lá na Fonte de Harode. Pois é aí que entra o inesperado, né? Antes de qualquer luta, Deus fala para o Gideão: olha, tem gente demais aí. Completamente contra a lógica militar, Gente demais, mas por quê? A razão, segundo a Bíblia, era para evitar que Israel ficasse se achando, sabe? Vencemos pela nossa força. A vitória tinha que ser claramente de Deus, não do tamanho do exército. Uma questão teológica mesmo. Entendi. Uma lição de humildade forçada, quase. E como foi essa redução? Foi em duas partes. Primeiro, Gideão segue a ordem divina e anuncia: quem aí está com medo, tremendo, pode ir para casa. O resultado? Chocante. 22 mil homens metem o pé, vão embora por medo. 22 mil? Caramba! Mais de 2/3. Exatamente. O exército caiu para 10 mil. Já foi um filtro e tanto. Mas ainda não era o bastante, pelo visto. Ainda não. Para Deus, 10 mil ainda era muito. Aí vem a segunda etapa, o famoso teste na Fonte de Harode. Deus manda Gideão levar esses 10 mil que sobraram até a água. E o jeito que eles bebessem ia decidir quem ficava. Que critério mais diferente! Como assim o jeito de beber a água? Pois é, parece enigma mesmo. O teste, como está lá em Juízes 7, foi o seguinte: quem se ajoelhasse, colocasse a boca direto na água para beber, esse seria dispensado. Mas quem pegasse a água com a mão, em concha, e levasse até a boca, mantendo a cabeça mais erguida, esses seriam os escolhidos. Beber com a mão contra beber direto da fonte. E qual foi o resultado disso tudo? Absolutamente surpreendente. Dos 10 mil homens, só 300 homens beberam usando as mãos para levar água à boca. Todo o resto, 9.700, foi mandado embora. 300. Sobraram só 300 homens. Meu Deus. Contra aquela multidão midianita? Isso aí desafia qualquer lógica. Mas qual o sentido desse teste, afinal? O artigo explora isso? Sim, explora. E o ponto é que a Bíblia mesma não dá a explicação tintim por tintim, O que abre margem para a gente pensar. Uma ideia é que foi um teste de prontidão, de vigilância. Ah, faz sentido. Quem bebe com a mão consegue olhar em volta,
fica mais atento. Quem abaixa a cabeça toda na água fica vulnerável. Então seria uma forma de escolher os mais alertas, os mais preparados para o combate iminente. Uma explicação bem prática, militar até, mas imagino que tenha outra leitura, né? Tem sim, e talvez uma que se conecte mais com aquela primeira redução do medo e com o objetivo de Deus lá no início. A outra visão é que o teste em si era meio aleatório. O importante não era como beber, mas a obediência em seguir a instrução, por mais estranha que fosse. E o principal, reduzir o exército a um número tão pequeno, tão irrisório, que ninguém pudesse dizer que a vitória foi por força humana. Tinha que ser milagre, tinha que ser Deus, para tirar qualquer possibilidade de orgulho. Entendi. Ou os mais vigilantes, ou simplesmente uma demonstração de total dependência de Deus. Muito interessante como um ato tão simples, beber água, pode ter tanto significado, né? E aí, com esses 300 escolhidos a dedo, como é que Gideão foi para cima dos midianitas? A estratégia foi tão fora da caixa quanto a seleção. Gideão dividiu os 300 em 3 grupos, 100 para cada lado. E o equipamento, olha, era no mínimo curioso. Cada um recebeu uma trombeta, tipo um chofar, sabe? Um cântaro de barro vazio e uma tocha acesa para esconder dentro do cântaro. Peraí, trombeta, cântaro e tocha. Isso é equipamento de guerra? Parece mais coisa para festa junina. Como isso funcionou? Funcionou de forma brilhante. Foi pura guerra psicológica, no meio da noite. Os 3 grupos cercaram o acampamento midianita em silêncio. Aí no sinal do Gideão, que provavelmente foi ele tocando a trombeta dele, todos os 300 fizeram 3 coisas ao mesmo tempo. Quebraram os cântaros, imagine o barulho e a luz surgindo do nada, tocaram as trombetas com toda a força e gritaram: "Pelo Senhor e por Gideão!" Nossa! Consigo imaginar o pandemônio. Um barulho ensurdecedor, luzes piscando na escuridão, gritos vindo de todo lado. Exatamente. Para os midianitas, acordando naquele susto, deve ter parecido um ataque de um exército gigantesco cercando eles por completo. O barulho dos cântaros podia soar como armas batendo, as trombetas como um sinal de ataque massivo e as tochas, sei lá, milhares de soldados chegando. Foi pânico total, confusão absoluta. E o que aconteceu lá dentro do acampamento deles? O resultado foi... interno. No meio do caos, do escuro, do medo, eles não conseguiam mais saber quem era amigo e quem era inimigo. Começaram a lutar entre si. A Bíblia fala que Deus fez a espada de um se voltar contra o outro. Gideão e os 300 nem precisaram lutar muito naquela hora. A confusão que eles criaram fez o trabalho sujo. Que virada! Uma vitória pela astúcia, pela fé e não pela força bruta. Mas a história acaba aí com o caos no acampamento? Que nada. Essa vitória inicial foi só o começo. Desencadeou uma fuga maluca e uma perseguição longa. O artigo também menciona isso com base lá nos capítulos 7 e 8 de Juízes. Os midianitas que sobreviveram saíram correndo em desespero. E Gideão foi atrás, imagino. Foi. E não foi sozinho nessa parte. A perseguição foi implacável. Parte do exército inimigo tentou fugir para o norte, passando por uns lugares lá que a Bíblia cita, Bet-Sita, Abel-Meolá. Gideão foi rápido, mandou mensageiros para o pessoal da tribo de Efraim, que ficava mais ao sul. Os efraimitas vieram, fecharam a passagem deles no Rio Jordão e conseguiram pegar e matar 2 líderes midianitas importantes, Oreb e Zebe. Ah, então a perseguição acabou envolvendo mais gente além dos 300 originais? Sim, Gideão mobilizou outras tribos para ajudar a cercar e finalizar a vitória. Mas o grosso da perseguição, principalmente atrás dos reis mesmo, continuou com Gideão e os 300 fiéis dele, mesmo estando exaustos. Os reis Zeba e Zalmuna conseguiram escapar dessa primeira barreira e juntaram o resto do exército deles mais para o leste, num lugar chamado Carcor. E Gideão não desistiu. De jeito nenhum. Ele estava determinado a acabar com a ameaça de uma vez por todas. Ele e os homens dele, mesmo cansados, com fome, tem até um episódio que eles pedem pão em Sucote e Penuel, cidades de Israel, e o pessoal nega ajuda, acredita? Gideão ficou bravo com isso, mas continuou. E finalmente eles alcançaram e surpreenderam o acampamento final de Zeba e Zalmuna, perto de Noba e Jogbeá. Derrotaram o que restava do exército e capturaram os 2 reis. E o que ele fez com os reis? Primeiro,
Ele confrontou os dois sobre a morte dos irmãos dele, que tinha acontecido antes em Tabor. Eles confessaram. Aí, como o filho mais velho de Gideão não quis executar os reis, talvez por medo ou por ser jovem demais, o próprio Gideão matou Zeba e Zalmuna. Foi o fim da liderança midianita e da ameaça deles. Que saga! Começou com um teste bizarro numa fonte e terminou com a execução dos reis e inimigos. E quais foram as consequências disso tudo para Israel? Foram enormes, como o artigo ressalta. Primeiro, acabou a opressão midianita. Anos de sofrimento terminaram ali. Israel estava livre. Segundo, Gideão virou um herói nacional, né? O povo até quis fazer dele rei e da família dele depois, mas ele recusou. Falou que só Deus reinaria sobre eles. E terceiro, talvez o mais importante para o dia a dia. Essa vitória trouxe um período longo de paz. 40 anos, diz a Bíblia, enquanto Gideão viveu. Então, a fonte de Harod não foi só o lugar do teste, foi o ponto de partida para essa mudança toda. Uma história realmente poderosa. Mas, voltando para a fonte mesmo, depois de ser palco de tudo isso, onde ela fica hoje? Virou um ponto turístico, um marco claro? Então, aí é que a coisa fica curiosa. E um pouco frustrante para quem gosta de história e arqueologia. Apesar de tudo isso, o artigo que a gente está usando deixa bem claro. Ninguém sabe exatamente onde fica a fonte de Harod. Até hoje é um debate. Não tem consenso. Sério? Um lugar tão chave numa história famosa e não se sabe onde é? Mas quais são as teorias, então? O artigo cita as principais ideias que surgiram. Lá no século XIX, um estudioso britânico, Arthur Stanley, sugeriu que seria a atual Ain Jalut, ou Fonte de Golias, uma fonte grande lá no Vale de Jezreel, perto do Monte Gilboa. Essa virou a identificação mais comum por muito tempo. Hoje tem até um parque lá com o nome Mayan Harod. Ah, então parecia resolvido. Que nada. Em 1882, outro cara, Claude Conder, falou que não, propôs outro lugar, Ain el-Jamain, mais para o leste, perto de Beit Shan. Ele achava que essa localização combinava mais com a rota de fuga dos midianitas. E mais recentemente, parou por aí? Não parou, não. A pesquisa continua. O artigo menciona um estudo de 2017 de dois arqueólogos bem conhecidos, Israel Finkelstein e Oded Lipschitz. Eles olharam tudo de novo, texto, arqueologia, e disseram que nenhuma das duas opções anteriores convence totalmente. A sugestão deles é que a fonte original talvez ficasse num lugar diferente, quem sabe mais perto da antiga Siquém, lá na região central. Nossa, isso muda bastante o mapa da história. E aí, qual a conclusão do artigo sobre essa confusão toda? A conclusão é que a gente não sabe. Simples assim. O artigo diz que essa falta de acordo, os nomes dos lugares que mudam com o tempo, a paisagem que se transforma, o conhecimento que se perdeu, tudo isso torna muito difícil, talvez impossível, ter certeza. A fonte de Harod da Bíblia pode ser uma dessas fontes de hoje, ou outra que perdeu o nome, ou até um nome que se referia a uma área com várias fontes. É um lembrete de como o passado às vezes escapa da gente, né? O mistério que continua. Mas tem outra coisa interessante que o artigo traz. O nome Harod. O que significa? Pois é, isso adiciona mais uma camada na história. Harod, ou Ain Harod, em hebraico, geralmente é traduzido como fonte do temor, fonte do medo ou fonte do tremor. Fonte do medo. Isso é muito sugestivo, pensando no que aconteceu ali. O artigo liga o nome aos eventos. Levanta as possibilidades que também são discutidas, né? Será que o nome veio por causa do Gideão? Talvez pelo medo daqueles 22 mil que tremeram e foram embora dali? Ou, quem sabe, pelo terror que os midianitas sentiram, já que a derrota deles começou ali, simbolicamente. Ou será que o nome já existia antes de Gideão? Exato. Essa é outra chance. A Harod podia ser o nome do lugar bem antes dessa história toda. Talvez por alguma característica da fonte ou da área, uma região perigosa, ou que tinha terremotos, tremor, ou só um lugar que dava medo por algum motivo que a gente não sabe mais. Se for isso, a história de Gideão se encaixou de um jeito quase poético, ou irônico, num lugar que já se chamava Fonte do Medo. De qualquer forma, o nome combina demais com a tensão, o medo e a virada que aconteceram ali. Verdade. O nome dá um toque a mais. Bom, acho que exploramos bastante coisa aqui, hein?
Revisitamos a fonte de Aharod, o contexto da opressão, a seleção incrível dos 300 guerreiros, a estratégia de batalha super diferente, a vitória, a perseguição. E também vimos que a localização exata ainda é um mistério e pensamos sobre o significado do nome Fonte do Medo. É um ótimo exemplo de como um lugar físico, uma simples fonte, pode virar um símbolo tão forte, né? A história de Gideão ali na fonte de Harod é muito mais que geografia. Vira uma história sobre fé contra a lógica, sobre liderança na crise, sobre como táticas inesperadas podem vencer a força bruta e sobre como essas narrativas moldam a memória de um povo, mesmo quando a arqueologia não dá todas as respostas. A discussão continua mostrando como o passado ainda fala com a gente. Com certeza. E para a gente terminar, fica uma provocação. O teste de Gideão lá na fonte valorizou coisas que não eram óbvias, né? Não era força, não era número, talvez fosse atenção, obediência ou só a coragem de fazer parte de algo que parecia impossível. Pensando nos desafios enormes que a gente enfrenta hoje, será que existem critérios assim, meio escondidos, fora do padrão, que poderiam ser super eficazes para montar uma equipe ou escolher um caminho para vencer algo que parece intransponível? Que qualidades invisíveis podem ser decisivas? Fica aí para a gente pensar um pouco.